São Paulo 2, Galo também 2, um jogo muito movimentado no Morumbi, né? Um jogo bem laicar, com muitos gols, 4 gols só no primeiro tempo. Nos primeiros 24 minutos, 3 gols. Um jogo com muita finalização logo no início, né? Bem dinâmico. E foi um belo jogo, foi um jogo legal. Um jogo importante pro Atlético, um jogo importante pro São Paulo, acho que menos, né? Eu acho que São Paulo é mais na briga pela Libertadores, mas um jogo importante pro Atlético, principalmente pensando em Libertadores e principalmente pensando que o Botafogo empatou e psicologicamente o Botafogo pode cair. Pode cair. O empate contra o Atlético no primeiro jogo, agora do meio de semana, pode ter gerado, como é que eu posso dizer? Pode ter gerado uma pressão a mais e pode ter influenciado, quem sabe, na reta final do Brasileirão. Temos um novo líder, né? Palmeiras. Falando desse jogo específico, o Milito entrou com Bernard e Igor Gomes, o Bernard pela direita, Igor Gomes no meio, Vera atrás do Igor Gomes, era um 4-1-4-1, né? 4-1, o Vera é esse cara, aos 4 zagueiros, o Vera é esse cara, Bernard pela direita, aqui o Igor Gomes, aqui o Alan Franco, aqui o Paulinho fechando e o Hulk. Essa foi uma formação basicamente na defesa, e o Atlético sofreu muito, né? Depois vou chegar nesse ponto, mas o Atlético achou um gol muito cedo, o Hulk, um belo chute, um chutaço, inclusive o terror do Morumbi, o terror do São Paulo, Givanildo, Hulk, nunca perdeu para o São Paulo com a camisa do Galo, né? Nunca, nunca. E já nos primeiros 40 segundos o Atlético entrou ligado, entrou acordado, chutaço do Hulk, bate na trave, a bola quica em cima da linha e o Paulinho muito ligado, abre o placar, 1-0 pro Galo. Paulinho que é um jogadoraço, né? Paulinho que eu acho que esse jogo foi muito importante pra ele. Foi muito importante pra ele. Porque eu acho que agora ele só joga no próximo sábado. Foi muito importante. Ele precisava fazer esse gol. Desencantou, fez o primeiro gol. E o Atlético teve volume. O Atlético começou até bem atacando, né? E aí depois teve uma situação que o Atlético, ele cedia alguns ataques pro São Paulo, porque o Atlético errava muito a saída de bola. O Lian errou um passe, o Bataglia outra hora errou um passe, o Vera tava tendo dificuldade nesse meio, porque não tava jogando com 2, né? Não tava jogando com os 3-2, tava jogando com 3-1, porque o Saravia saía mais, era Lianco, Bataglia e o Júnior Alonso e o Vera. E o Atlético tava com um pouco de dificuldade no 3-1 e não no 3-2, porque geralmente joga com 2 volantes, e o Atlético tava subindo mais esses outros caras do meio de campo. O Alan Franco ele saía mais pela esquerda, ele não ficava tão preso do lado do Vera e dava menos oportunidade para sair jogando. Eu acho que é uma das coisas que o Milito vai olhar para a final. E aí o Atlético errava alguns passes, o São Paulo chegava e aí teve uma falta e o Hulk numa jogada ensaiada, né? Porque cruzou Paulinho de cabeça de novo, acertou um belo cabeceio, um belo cruzamento. O Hulk foi correndo direto no assistente do Milito. O Milito também saiu correndo apontando porque claramente foi uma jogada treinada. E eu entendi muito que foi um jogo preparatório para a final. O Milito entendeu muito bem isso. E eu vou falar mais disso depois, tá? Porque assim, eu vou falar agora. O Milito ele entendeu que era um jogo preparatório. Entendeu que era um jogo preparatório principalmente para Libertadores, porque ele precisava saber marcar, entender os espaços, entender o que ele fazia ali, e ele fez muito bem, porque ele sofreu muito na transição no primeiro tempo. O Lucas machucou muito no lado esquerdo, no segundo tempo ele botou o Zarate e o Alan Franco para ajudar no lado esquerdo, porque o Paulinho não estava aguentando e começou a marcar no 4-4-2 e não mais um 4-1-4-1, e quando ele joga com esses dois pelo lado esquerdo, ele segura muito o ataque de São Paulo, e o São Paulo para de criar com o Lucas, que foi o melhor lugar no primeiro tempo. Lucas e André Silva incomodando muito a zaga, flutuando muito entre os zagueiros e atrás dos volantes, porque só tinha um volante no primeiro tempo, e isso machucou demais o Atlético. O Atlético não estava conseguindo, o Atlético estava cedendo espaço, e ceder espaço para o São Paulo em transição é muito fatal, porque o Lucas dessa vez ele não jogou por dentro igual jogou na Libertadores. Não, na Copa do Brasil. Ele estava jogando aberto pela direita e machucando muito o Atlético, porque é o Paulinho que jogava por ali. Então sobrecarregava, porque o Igor Vinícius é um cara que ataca demais e o Rafinha ataca menos. Isso foi uma estratégia clara do Zubeldia. E com essa estratégia clara, o São Paulo conseguiu fazer isso muito bem no primeiro tempo e achar o segundo gol, né? Primeiro um azar do Vera, e no segundo tempo achou um gol, no final do primeiro tempo achou um gol num contra-ataque, numa transição, num passe errado do Bernard, que precisamos falar sobre ele ainda. Um passe muito vertical do Lucas, perfeito, e aí empatou. E aí no segundo tempo mudou.
Ele tira o Bernard, inclusive o senhor Bernard não voltou ainda pro Atlético, né? O Bernard não jogou ainda, não deu um passe, uma assistência, gol tão importante, falhou na perda da bola, da erra do passe do segundo gol. O Bernard não voltou bem pro Atlético, o Bernard não está bem, não está se sentindo à vontade, claramente. Eu acho que tem um período de adaptação. Claro, a gente tem que ter essa paciência. Acho que ano que vem vai ser um ano muito melhor pra ele, porque ele vai ter voltado do futebol brasileiro, entender a intensidade, entender o físico que ele precisa fazer. E o time do Milito é muito intenso e o Bernard fica desgastado. Em vários momentos o Bernard matava o ataque porque ele não acelerava o jogo, ele voltava. E o Atlético já está com essa mania, mas o Bernard fez isso muito hoje pelo lado direito, não foi bem de novo, mas uma partida muito ruim dele. A gente precisa deixar claro e falar sobre isso. E o Milito precisa entender e encontrar o melhor Bernard, onde ele pode render mais. Porque por dentro ele mesmo falou que não gosta muito de jogar, por fora ele não tá indo tanto para um mano a mano, conseguindo uma jogada individual. Então a gente tem que entender onde pode ser o melhor Bernard. Vai ser atrás do Hulk, talvez. Enfim, vai ter que entender, achar essa posição, porque é um cara que tem qualidade, mas não vem atuando bem. E aí depois ele tirou o Bernard, saca o Bernard, botou o Zarate, puxou o Igor Gomes mais pra lá, voltou a marcar no 4-4-2, sobrou o Paulinho. E nisso melhorou muito a defesa. O São Paulo não conseguiu construir no segundo tempo. Claramente o Milito é um cara que lê muito o jogo, né? Vou falar isso depois. Mas o São Paulo não criou muito no segundo tempo, teve muito mais dificuldade do que teve nas transições do primeiro tempo. E essa transição ela é fundamental para não deixar o Botafogo na Libertadores, por isso que eu acho que o Milito testou muitas coisas e entendeu muito bem como funciona. Claro que a gente vai ter volta de Arana, vai ter volta de Scarpa, vai ser outro time, mas ele entendeu como tem que funcionar esse meio de campo. Gente, a gente precisa falar do Alan Franco. O Alan Franco joga bola demais. O Alan Franco é um dos principais jogadores do Atlético. Ele é muito importante para esse meio de campo. Ele é muito importante para o funcionamento do Atlético. Ele é um cara muito sólido na defesa, é um cara que corre o tempo todo, marca em cima, não dá espaço. É muito difícil jogar contra o Alan Franco. A gente valoriza muito pouco isso. E ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. A gente precisa falar muito sobre ele. Esse é um outro ponto. Alan Franco. E aí, o Atlético melhorou e conseguiu no segundo tempo alguns ataques, mas o jogo foi mais pobre. O Atlético teve mais dificuldade também no primeiro tempo e no segundo tempo de criação. Isso é um fato. A gente vai ter que precisar entender onde atacar o Botafogo. Tipo, o contra-ataque do Atlético ele precisa ser mais rápido, ele precisa ser mais incisivo. E o Atlético não tá tendo uma saída em velocidade boa para contra-atacar, e a gente precisa machucar o Botafogo nesse sentido. Hoje a gente não conseguiu fazer muito bem isso no segundo tempo, mas o São Paulo teve muito mais dificuldade, o jogo ficou pior do que no primeiro tempo, menos aberto, porque o Atlético também mudou taticamente o posicionamento, saiu de um 4-1-4-1 para um 4-4-2, e isso favoreceu muito a defesa do Galo. Resumindo, um jogo interessante, um ponto importante, né? Mais uma respirada aí no Brasileirão, mas eu acho que foi ótimo para a confiança do Paulinho, ótimo para a confiança do Hulk, tá? E do time em si, foi um resultado muito importante. Então, só para, antes de eu entrar no... já falei do Alan Franco, já falei do Bernard. Antes de eu entrar no Milito, eu queria falar uma coisa. Hulk. Hulk é o terror do São Paulo, né? Hulk é o pai do São Paulo, nunca perdeu pro São Paulo no Morumbi e já começa o jogo com uma bola na trave, uma paulada e um gol logo depois do Paulinho. O Atlético teve muita dificuldade nesse primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols, né? Bola parada e nesse chute, depois ficou mais defendendo, mas não conseguia contra-atacar e sempre que saía em velocidade ele ficava mais exposto. A marcação do Atlético não foi boa no primeiro tempo. A transição do São Paulo machucava muito o Atlético, mas o Milito foi muito inteligente, botou o Alan Franco e o Zarate para fechar o lado esquerdo no segundo tempo, voltou num 4-4-2, diferente do primeiro tempo, que era um 4-1-4-1, e com isso o Atlético melhorou muito a marcação, muito a solidez defensiva, e claramente ele entendeu talvez como ele vai jogar já na final. Foi um jogo muito preparatório para a final, foi um jogo muito importante para entender algumas coisas que ele quer fazer. O Paulinho, por exemplo, foi um jogo muito importante para recuperar a confiança dele também, confiança do Hulk e a confiança do time, porque o São Paulo é um baita time, é um time muito chato. Então eu acho que o Milito, então eu acho que esse jogo foi um jogo muito importante pro Milito e muito importante pro Atlético, já pensando no Botafogo. E vambora, tem que acreditar, recuperar a moral, recuperar o mental, recuperar o jogo, a qualidade de jogadores, que é muito importante, e além disso, o Botafogo sofreu demais do lado de lá. Então, falar só esse finalzinho sobre o Milito. Milito, um baita treinador, essa mudança de tática no vestiário foi claramente muito bem pensada, e a tristeza de hoje, pessoal, claramente vai ficar pro Zarate. O Zarate provavelmente fora da final. Um cara muito importante para nós. Muito triste, mais uma lesão. Gosto demais do jogador. É um baita jogador, mas machuca demais. E isso atrapalha demais a carreira dele. Tá bom? É isso. Voltamos em breve. É nóis. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto.